Olá, bom dia! Começa a edição de hoje do Tela 1. Eu sou Luma Brenaz. E eu sou Sabrina Gomes. E na edição de hoje você vai ver: Proclamação da República. Você confere o que fazer na capital paranaense durante o feriado. Nessa sexta-feira, dia 15 de novembro, é celebrado o Dia da Proclamação da República, um feriado que você pode curtir com a sua família em pontos turísticos de Curitiba. Autodidatismo, o poder no despertar na alfabetização. Quando na terra fria eu repousar um dia, quero que flores venham me ofertar. Hoje, dia 14 de novembro, é celebrado o Dia Nacional da Alfabetização, instituído em 1930, com a criação do Ministério da Educação. Todas as placas de trânsito ele aprendeu. Então, assim, a gente passava por uma rodovia. Mãe, esse aqui, até hoje em dia ele me corrige. Eu falo, esse aqui é na avenida. Mãe, não é avenida, esse aqui é uma rodovia. Você confere o Dia Mundial da Diabetes e o Boletim da Saúde de Curitiba. Além da nossa agenda cultural, confira também o Giro Esportivo. Tudo isso e muito mais você confere na edição de hoje do Tela 1. Bom dia, agora são 10h34 e a temperatura na capital paranaense é de 20 graus. Para você que vai aproveitar o feriadão do dia 15 de novembro aqui na nossa capital, nossos repórteres Luca Gomes e Gabriela Rampazzo foram conferir alguns pontos turísticos aqui de Curitiba para mostrar a vocês. Nessa sexta-feira, dia 15 de novembro, é celebrado o Dia da Proclamação da República, um feriado que você pode curtir com a sua família em pontos turísticos de Curitiba. Que tal uma programação cultural para esse feriado? Estamos aqui na frente do Museu Oscar Niemeyer, mais conhecido como Museu do Olho, onde você pode conferir exposições de arte contemporânea e clássica, com pinturas e esculturas. Também aqui em volta temos jardins verdes, onde você pode tirar foto com a sua família e aproveitar esse dia. Aqui estamos na frente de um deles, o Passeio Público, onde está o primeiro zoológico de Curitiba. Tem uma pista de ciclismo, onde você pode curtir com a sua família uma caminhada ao longo desse dia. Que tal você acompanhar uma das vistas mais bonitas da cidade de Curitiba? Aqui no Jardim Botânico você pode acompanhar um pôr do sol de tirar o fôlego. Atrás dessa estufa de vidro e na frente desses jardins floridos, você pode trazer a sua família para curtir mais esse ponto turístico aqui na cidade de Curitiba durante esse feriado. Nós perguntamos para alguns turistas o que eles acham dos pontos turísticos de Curitiba. Os pontos turísticos de Curitiba, pontos como o Jardim Botânico, o Passeio Público, a gente tem locais também como a Rua 15 lá, que são pontos marcantes de Curitiba, que você vê uma foto, vê um vídeo, você já sabe que é lá. São pontos turísticos muito bem cuidados e muito legais de se visitar, né? Gostando muito, principalmente aqui no Jardim Botânico, né? A gente vê a natureza, vê as flores, vê o povo passeando, não só para o turista, mas também um espaço que pode servir para a população também, né? Nos momentos de lazer, para poder desfrutar desse espaço verde. Eu acho muito bonito aqui, eu acho que são muito bem cuidados, conservados. Aqui, principalmente no Jardim Botânico, eu venho bastante aqui, né? Eu vejo sempre trocando os canteiros, as flores, tudo sempre mantendo bem conservado, o lugar limpo. O ambiente muito limpo, o povo daqui também, os trabalhadores muito respeitosos e tudo. Então, no geral, assim, eu acho muito bom. Você pode conferir todos os pontos turísticos da cidade na linha de ônibus Turismo. E também você pode aproveitar por meio de parques, restaurantes e praças ao longo desse dia. E agora, a Sara Zonta está na rodoviária de Curitiba para nos contar como está a movimentação por lá. Oi, Sara, tudo bem aí? Bom dia, Sabrina. Bom dia, Luma. Bom dia você que está nos assistindo. Cerca de 35 mil pessoas devem passar pela rodoviária de Curitiba nesse feriado da Proclamação da República. A expectativa é que 11,5 mil pessoas cheguem à capital paranaense, deixem a capital paranaense hoje, no dia 14, e mais 8,5 amanhã, no dia 15, de fato, que é o feriado. O interior do Paraná, ele está sendo o destino mais procurado pelas pessoas e está ocupando 40% das viagens. Em segundo lugar está Santa Catarina, com 20%, seguido do litoral do Paraná, com 18%, São Paulo, com 14%, Rio Grande do Sul, com 3%, e Rio de Janeiro, com 2%. Em relação aos desembarques, a expectativa é que mais de 6,5 mil pessoas cheguem em Curitiba hoje ainda, no dia 14, e mais 8,5 amanhã. De acordo também com a Prefeitura, será feito um reforço na Guarda Municipal nas entradas dos terminais e também nos pontos de fiscalização dos táxis.
Além disso, também, as linhas de transporte coletivo que trazem até a rodoviária vão ter veículos de reforços, caso haja uma necessidade do aumento da frota aqui no local. Por enquanto, tá bem tranquilo o movimento aqui na rodoviária, porque é de manhã, o pessoal tá trabalhando, hoje é quinta-feira ainda, mas eu acho que depois das 6, quando o pessoal sair, vai começar a lotar aqui. Infelizmente, eu não vou viajar, vou ficar aqui, mas bem que eu queria uma prainha. E vocês, meninas, vão viajar no feriado? Conta pra gente. É isso mesmo, eu já estou indo para o litoral hoje, para minha cidade de Paranaguá, e você que também vai viajar nesse feriado, tome cuidado nas estradas, né, que estarão bem cheias, use cinto para sair e chegar em casa com segurança. E se vocês vão viajar de ônibus com a rodoviária, lembre-se de conferir se estão com os documentos certinho e a sua passagem, para na hora não ter transtorno e acabar perdendo a sua viagem. Gente, e pensando em feriado e viagem, a repórter Gabriela Rampazzo separou pra gente um abre e fecha de alguns locais amanhã. Feriado da Proclamação da República é comemorado amanhã, dia 15 de novembro, e alguns locais vão estar com um funcionamento normal e alguns não. Confira quais são. Os museus do estado terão uma programação especial durante o feriado, e apenas o Museu do Expedicionário fecha na sexta-feira, dia 15, e o Museu Paranaense, que fecha no domingo, dia 17. Os hospitais do estado terão atendimento normal durante todos os dias, assim como a segurança pública. A Biblioteca Pública do Paraná estará fechada hoje, dia 14, até domingo, dia 17. Os parques estaduais, 29 complexos ambientais, vão funcionar normalmente na quinta e sexta-feira. 3 estão fechados para reforma. O Parque Estadual Ilha das Cobras, em Paranaguá, o Parque Estadual Mata dos Godói, em Londrina, e o Parque Estadual do Pau Oco, em Morretes. Muito interessante. E hoje, dia 14 de novembro, é celebrado o Dia da Alfabetização. Essa data foi criada em 1966 e foi escolhida como uma homenagem ao dia que o Ministério da Educação foi fundado, lá em 1930. E tem também como objetivo ressaltar a importância da alfabetização. Quando na terra fria eu repousar um dia, quero que flores venham me ofertar. Para lembrar que fui lembrada em vida e mesmo morta, jamais fui esquecida. Quero que o orvalho das manhãs floridas caiam como lágrimas sobre a minha lápide esculpida, onde se lê apenas: aqui jaz uma mulher que viveu, lutou e amou imensamente a vida e seus filhos. Todas as placas de trânsito ele aprendeu. Então, assim, a gente passava por uma rodovia. Mãe, esse aqui, até hoje em dia ele me corrige. Eu falo, esse aqui é na avenida. Mãe, não é avenida, esse aqui é uma rodovia. Aprender a ler e escrever é um direito humano fundamental para a sobrevivência e participação. Hoje estamos aqui em Paranaguá, na Escola Municipal Manuel Viana, que coloca o nome da sua biblioteca de Luci Tavares, em homenagem a uma parnanguara que é poetisa, cidadã honorária e carnavalesca. Dona Luci começou sua jornada escolar aos 7 anos, mas não permaneceu por muito tempo. Pouco tempo depois, sua avó pediu para que ela deixasse os estudos para começar a trabalhar. Determinada a aprender, Dona Luci continuou seus estudos de forma autodidata em casa, replicando pouco que havia aprendido, mesmo sem ter ninguém para orientá-la. Porque eu não tive estudo, eu não tive pai, eu não tive mãe, eu não tive irmão. Fui criada que nem cachorro. Sim. Cachorro ainda tinha gente para cuidar e eu não tinha. Logo depois, Luci despertou para o mundo da poesia e chegou a escrever um livro reunindo seus hinos e poemas. Das 183 cópias impressas, nenhuma permaneceu com ela. Luci vendeu todos os exemplares, compartilhando seu talento e inspiração com a comunidade. A vida vai ensinando a gente. Eu tive uma vida muito sofrida, me criei sem pai, sem mãe, sem irmãos, e eu via todas as pessoas que tinham pai, mãe, irmão, como eram bem tratadas, e o meu tratamento era muito diferente. Então isso aí me ensinou a viver. Hoje, dia 14 de novembro, é celebrado o Dia Nacional da Alfabetização, instituído em 1930, com a criação do Ministério da Educação. A data reforça a alfabetização como um direito fundamental e destaca a importância de avançar no combate do analfabetismo em todo o país. De acordo com os dados mais recentes do IBGE, 5,4% da população brasileira ainda é analfabeta, enquanto 93% das pessoas com mais de 15 anos são alfabetizadas.
houve uma queda de 1,3% no índice de analfabetismo em relação ao ano anterior. Mas ainda são 9,3 milhões de brasileiros que não sabem ler ou escrever. Estudos mostram que apenas 56% das crianças em escolas públicas atingiram o nível de alfabetização esperado para o segundo ano do ensino fundamental. Além disso, há um terceiro grupo pouco estudado, cuja dimensão ainda não é conhecida: pessoas que se alfabetizaram sozinhas. Esse é o caso de Dona Lucy e também de Isaac, que aprendeu a ler aos 3 anos de idade com incentivos da avó materna. E aí o que acontece? A minha mãe apresentou a ele, né, essa régua, os lápis. Ele sempre teve bastante interesse na questão dos lápis ali, e ela sentava com ele e ela sempre me cobrava também. Filha, você tem que ter bastante paciência com ele para sentar e demonstrar para ele, ajudar ele a... E eu falava, mãe, mas ele é muito pequenininho. Daí ela fala, não, desde pequeno você já tem que estar auxiliando nele nesse processo. Então, eu achava muito bacana, né? Isaac, atualmente com 6 anos, demonstra um raciocínio rápido, especialmente em matemática. Sua mãe, proprietária de uma loja de roupas, conta que ao final do expediente, quando já estão fechando o caixa, ele frequentemente já calcula mentalmente os valores enquanto ela ainda está pegando a calculadora. A professora dele, que é a Gabi, né, a Gabriela, ela nos passou que teve situações que ela estava explicando a matéria no quadro, né, alguma atividade para as crianças, e ela tinha que virar o Isaac de costas, porque as crianças, elas não sabiam ler, e ele já sabia. E ele acabava contando ou lendo, né, para as demais crianças o que estava ali, antes mesmo dela explicar. Seja como Isaac, que aprendeu a ler e escrever com o apoio de sua avó com 3 anos de idade, ou como Dona Lucy, que aprendeu sozinha enquanto trabalhava. O importante é aprender. A leitura e a escrita não só nos ajudam a sobreviver, mas também nos ajudam a viver melhor. N. A. Tainá, muito bem, já sabe escrever o nome da mamãe. Mas sofre meu coração, só em pensar que tu mentes na tua declaração. Está no meu pensamento a imagem bem refletida de quem eu tenho paixão. Eu não sei como termino os dias da minha vida se eu viver na solidão. Que exemplo, Isaac e Dona Lucy. E o livro de Dona Lucy se chama Memórias da Minha Infância e Retalhos da Minha Vida, onde ela conta a história de sua vida. Ela também nos contou que já está na produção do seu segundo livro. Gente, já a gente vai esperar aí para ver como que vai ficar esse novo livro que a Dona Lucy está escrevendo. E agora vamos com a previsão do tempo. Agora uma pergunta. E no final de semana? Pensando no feriado, a repórter Júlia Budal traz as previsões do tempo para o litoral e para a nossa capital paranaense. Oi, Júlia, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Bina. Bom dia, Bluma. Bom dia. Bom, vamos ver como está a previsão do tempo na capital e nas principais cidades do estado e do litoral. Começando por Curitiba, que vai ficar com o tempo bem fechado ao longo da semana, com céu nublado e máxima de 22 graus hoje e mínima de 13 graus. Já na sexta-feira, as temperaturas ficam estáveis, mas se você está pensando em sair de casa, é bom você levar o seu guarda-chuva. No sábado e domingo, o cenário não muda, previsão de chuva e máxima de 24 graus no sábado e mínima de 17. Domingo a mesma coisa, máxima de 27 e mínima de 18. Vamos para Cascavel. A cidade apresenta temperaturas elevadas no dia de hoje, porém com tempo fechado, máxima de 28 graus e mínima de 17. Na sexta, o calor continua, com máxima de 30 graus e mínima de 18, e o sol não aparece. Foz do Iguaçu, o ar fica abafado e o tempo seco se fazem presentes na quinta e na sexta. Máxima de 31 graus e mínima de 19 na quinta, máxima de 33 e 21 na sexta-feira. Vamos para o litoral conferir a previsão para esse finalzinho de semana em Matinhos? O tempo fica fechado hoje com máxima de 23 graus e mínima de 21, e na sexta a previsão é de chuva, com 22 graus o dia todo. E em Morretes também continua chovendo o resto do finalzinho de semana, máxima de 24 graus na quinta e mínima de 19. Na sexta-feira, máxima de 23 e mínima de 21. Em Maringá e Londrina, o clima fica quente, mas com um tempo nublado. 31 graus de máxima hoje e mínima de 18. Na sexta-feira, 31 graus de máxima e 21 de mínima. Em Londrina, a mesma coisa,
Continua o céu nublado sem o sol aparecer, 31 graus de máxima e 18 graus de mínima. Máxima de 30 graus na sexta e mínima de 21. Ah, gente, achei que ia ter praia esse final de semana, mas talvez não vai dar. É um clima para ficar na cama, para falar a verdade, e aproveitar o feriadinho. Realmente a praia não vai rolar, porque a temperatura vai ficar estável, mas o tempo nublado não é de praia, é de cama. Ah, tá bom então. Muito obrigada, Júlia. Obrigada, Muito Júlia. obrigada. No próximo bloco, você verá o Boletim da Saúde. Dia Mundial da Diabetes. É uma doença silenciosa. Então, o desafio da cegueira foi onde me pegou mesmo, né? Hoje, dia 14 de novembro, celebramos o Dia Mundial do Diabetes, uma data que nos convida à reflexão sobre uma doença que afeta milhões de pessoas no mundo inteiro. O rastreamento para a diabetes ele é fundamental para que a gente possa fazer o diagnóstico precocemente, como vocês mesmas perguntaram. PEC escala 6x1, o que as pessoas pensam sobre o assunto. Acessibilidade nas ruas de Curitiba. A acessibilidade não é apenas uma palavra. Ela é uma ponte que conecta milhões de pessoas em um mundo cheio de possibilidades. A gente conversou com algumas pessoas que passam por essas dificuldades. Voltamos após o intervalo. Fique com a gente. Se te disseram que seu caminho é um só, entenda que existe um universo com infinitos caminhos para você explorar. Então questione, transforme e realize. A gente vai estar aqui para te mostrar os caminhos. E a sua história é você quem faz, do seu jeito. Encontre seu caminho, faça a sua história. Universidade Positivo. E estamos de volta. Vamos agora falar um pouco sobre saúde. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem atualmente no Brasil mais de 20 milhões de pessoas vivendo com a doença, o que representa 6,9% da população nacional. Vamos ver a matéria feita por Isabelle Sestari e Sara Zonta sobre o assunto. Bom, o diagnóstico foi tardio. Durante os 9 meses não foi detectado uma gravidez diabética, teve complicações no parto, o bebê não sobreviveu, entrou em sofrimento fetal e só 5 meses depois de muito emagrecimento que os médicos descobriram o diabetes. Hoje, dia 14 de novembro, celebramos o Dia Mundial do Diabetes, uma data que nos convida à reflexão sobre uma doença que afeta milhões de pessoas no mundo inteiro. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, estima-se que mais de 20 milhões de pessoas sejam acometidas pela doença no Brasil, sendo a maior parte portadora do tipo 2, diretamente ligada a fatores como alimentação inadequada, sedentarismo e obesidade. Nesses casos, o diagnóstico precoce é fundamental para evitar complicações graves.
e é a detecção precoce que evita a evolução. A gente sabe que a desglicemia, que é a alteração da glicemia nos primeiros anos, ela já é suficiente para trazer alterações e a gente só descobre o diabetes quase 2, 3 anos mais tarde. Então a detecção precoce é muito importante para evitar as complicações que a gente chama microvasculares e macrovasculares. Começou a afetar a minha visão aos 38 anos só, depois de 20 anos que eu fui refazer a carteira de motorista e eu não percebia que eu estava com a visão tão ruim. Esse exame tem que ser feito anual, né, do fundo do olho, e eu tinha passado um pouco mais de 1 ano sem fazer e quando eu descobri já estava bem tomado o fundo do olho com problema. A gente sabe que o diabético não pode se machucar. Eu imaginava muito o problema dos rins, né? Ir para aquelas máquinas de hemodiálise. E engraçado que eu nunca pensei muito na cegueira. Mas quando a complicação começou a acontecer, eu comecei a vivenciar, assim, aquela questão de não poder ver meus netos, né? A gente precisa fazer o controle metabólico, como a gente chama, para que o paciente bem controlado evite ou adie a possibilidade de complicações, complicações do diabetes, como a doença microvascular, que é a alteração que aparece, que traz a retinopatia, né? Então, para evitar complicações, a chave é controle da doença. No Dia Mundial do Diabetes, o que mais importa é a conscientização e a prevenção. Cuide da saúde, faça exames regulares e adote hábitos que podem transformar. O diabetes não precisa ser uma sentença. Prevenir, diagnosticar e tratar o tempo pode transformar vidas. E a lição que fica é que muitas vezes a gente tem saúde, pode enxergar tudo e não vê muitas coisas da vida, né? Então hoje eu presto atenção nos detalhes, eu acordo vendo que o dia é bonito. Hoje eu faço coisas que antes eu não pensava em fazer, voltei a estudar, consigo cuidar da minha neta, consigo ver perceber quem ela é, acompanhar a vida dos meus filhos e continuar seguindo aí, que tem muito mais para você sentir do que para você propriamente enxergar. Gente, como a gente viu aí no VT, é importante estar cuidando da saúde, ir no médico, também ter uma alimentação saudável e fazer exercícios físicos. É isso mesmo, fico até emocionada. Minha mãe é um motivo, uma inspiração de resiliência e todos devemos tomar cuidado com essa doença que também tudo que ela causa é silenciosa, então é bom sempre manter todos os exames em dia. E agora vamos para o Boletim da Saúde. A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta terça-feira 12 o novo boletim de dengue com 241 casos registrados e 100 novos óbitos. Desde o início do período epidemiológico, em 28 de julho de 2024, o Paraná contabilizou 31.728 notificações, 3.673 confirmações e uma morte pela doença. Até agora, 366 municípios apresentaram notificações, sendo que 245 têm casos confirmados. As regionais com mais casos são Londrina, com 936, Maringá, 429, região metropolitana, com 345, Paranaguá, com 316 e Guarapuava, com 221. Estudo publicado na JAMA Network projeta que o número de mortes por câncer no mundo aumentará em 8,8 milhões até 2050, quase dobrando os números de 2022. A maior parte desse aumento ocorrerá em países com baixo IDH, onde os casos podem triplicar devido ao envelhecimento da população e crises globais. Nos países com alto IDH, o aumento será mais moderado. E o estudo destaca a importância de fortalecer políticas de prevenção e tratamento. Agora, voltando aqui para o nosso estado, o Paraná registrou 120 novos casos de coqueluche na última semana, somando 1.232 casos confirmados em 2024.
As cidades com maiores incidências são Curitiba, Londrina, Ponta Grossa e Cascavel. E a doença continua afetando principalmente crianças e adolescentes. Desde o início do ano, 6 mortes foram registradas e a coqueluche é altamente contagiosa. E a vacinação e o acompanhamento médico são essenciais para controlar a propagação. E para mostrar as dificuldades que pessoas com deficiência sofrem no dia a dia, Júlia Budal e Isadora Moraes nos trazem mais informações. Você já parou para pensar em como seria o mundo se você não pudesse acessar tudo o que você precisa? Para milhões de pessoas, essa é uma realidade diária. Fomos até as ruas para saber o que os cidadãos acham sobre isso. Eu acho que é bem complicado, porque principalmente rua que é pavimentada com paralelepípedo, essas coisas, é difícil passar com a cadeira em um lugar que muitas vezes trava, a roda trava, né? As rodinhas da frente são menores e ela acaba travando. E não só nas ruas, cara, você pode ver a maioria das lojas aqui no centro, todas elas têm degrau. Você precisa passar o degrau. É complicado, bem complicado. Bom, eu não moro em Curitiba, então venho para cá regularmente. Eu acho que em relação a outras cidades do Brasil, outras capitais, Curitiba se destaca pelo fato de sim ter uma boa acessibilidade. Não sei se é uma percepção de quem vem pouco para cá, mas eu acho que Curitiba se diferencia sim na boa acessibilidade para quem tem condições limitadas de mobilidade. Muito obrigada. A acessibilidade não é apenas uma palavra. Ela é uma ponte que conecta milhões de pessoas a um mundo cheio de possibilidades. Conversamos com algumas pessoas que passaram por essas dificuldades. No começo do ano eu tive um AVC. Eu perdi minha mobilidade, né? Então o que acontece? Eu tenho que andar de cadeira de roda. Minha esposa me leva para vários lugares onde aqui eu moro, né? E o que acontece? As ruas de Curitiba, assim, ó, tá difícil. Tem situações que tem que pegar o carrinho e andar de ré. Aí tem também a questão de lixo. Tem que ter um lugar adequado para pôr os lixos, porque a gente fica encontrando lixo em tudo quanto é lugar da calçada, principalmente naqueles dias de coleta, né? Que o caminhão vai passar à noite. Os lixos ficam ali tudo perto do meio-fio. Tem gente que não tem noção, deixa os lixos no meio da calçada. No meio da calçada atrapalhando mesmo, e tem que ficar desviando ou passa por cima, enfim. Com relação às calçadas, primeiramente, as calçadas elas são de responsabilidade do proprietário de cada imóvel, tá? Então, por mais que elas fiquem na rua, elas pertencem ao lote. Então, à frente do seu lote, cada proprietário tem que construir as ruas que têm asfalto permanente. O proprietário tem que construir a calçada ou pelo menos prever a questão da manutenção. Mas para o centro da cidade tem algumas coisas, por exemplo, a Rua 15, não tem o que fazer, ela é uma rua tombada, então no máximo a manutenção no Petit Pavé. Aqui a Cândido de Abreu é toda tombada, todo o centro cívico aqui, essa área é toda tombada. Então agora a gente até está em uma tratativa junto com o Ministério Público e com o Governo do Estado para fazer uma intervenção dentro do Petit Pavé, sem alterar desenho muito, uma rota acessível. Queremos um mundo acessível para todos e cada um de nós tem parte fundamental nesse movimento. Seja em casa, no trabalho ou na comunidade, faça parte dessa mudança. Gente, é muito importante o VT. Então, vamos lembrar, o que a Tatiane falou é que as calçadas são de responsabilidade dos moradores e também dos donos do comércio. Então, vamos tomar cuidado para não criar nenhum bloqueio e atrapalhar quem tem pouca mobilidade. É isso mesmo, às vezes a gente que não tem nenhum tipo de dificuldade para ir para os lugares, a gente não repara nesses detalhes, mas é muito importante que a gente sempre mantenha a nossa calçada de fácil acesso, né? Um assunto tomou conta da internet durante essa semana. A proposta da emenda à Constituição, a PEC, que prevê o fim da escala 6x1, que são 6 dias de trabalho e 1 de descanso, ultrapassou as 171 assinaturas necessárias e já pode ser protocolada na Câmara dos Deputados. O projeto é de autoria da deputada federal Érica Hilton, do PSOL em São Paulo, que formalizou uma iniciativa do movimento Vida Além do Trabalho, do vereador Henrique Azevedo, também do PSOL. Nós conversamos com pessoas na rua 15 de novembro sobre o que elas pensam sobre essa escala de trabalho. A gente não tem tempo para mais nada, né? A gente tem um dia de folga e não é suficiente.
porque a gente trabalha a semana toda, tipo, deixa as coisas para fazer durante o final de semana. Então, ou a gente cuida das coisas de casa, ou a gente sai. Porque a gente passa mais tempo fora do que em casa, e aí, tipo, a gente tem um dia só para aproveitar com a família, e aí eu acho que devia acabar também. Na verdade, o Brasil ele tem muita dependência de trabalho, né? Então tem muitos vagabundos hoje que não tá querendo trabalhar. Aí eu sou contra isso, eu acho que tinha que trabalhar todo dia. Regime fechado, regime militar mesmo, não tem esse negócio de ter folga não. Quanto mais trabalho, mais valor você tem, tá? Menos trabalho, menos valor você tem. A escala 6x1, ela é muito cansativa, ela é exaustiva, ela te priva das coisas da vida. Por exemplo, eu trabalhava a escala 6x1 de domingo a domingo. Eu tinha que ter minha folga durante a semana, tinha que me humilhar para conseguir uma folga. Eu me privava de fazer coisas da faculdade. Fazia muito tempo que eu não sabia o que era sair com alguém e me divertir no final de semana. No próximo bloco, você confere o nosso quadro cultural para aproveitar o feriado e o giro esportivo. O evento Virada Sustentável começa hoje em Curitiba. Segundo dia do mutirão de castração promovido pela Prefeitura de Curitiba. Voltamos já. Se te disseram que seu caminho é um só, entenda que existe um universo com infinitos caminhos para você explorar. Então questione, transforme e realize. A gente vai estar aqui para te mostrar os caminhos. E a sua história é você quem faz, do seu jeito. Encontre seu caminho, faça a sua história. Universidade Positivo. Estamos de volta com o Jornal Tela 1. Já comentamos com vocês no decorrer do jornal sobre o turismo que vem aumentando em Curitiba, o movimento na rodoviária e os estabelecimentos que vão funcionar amanhã. E com vocês a agenda cultural. Bom dia, Isa. Bom dia, Isa. Bom dia, Luma. Bom dia, Sabrina. O que você tem pra gente hoje? Bom, vamos começar falando um pouco sobre os eventos que vão rolar até domingo. Vamos começar falando sobre o maior evento de sustentabilidade do Brasil, que Curitiba vai receber pela primeira vez. Bom, a Virada Cultural vai ser um evento gratuito e ela vai contar com diversos nomes, como no dia 14 a gente vai ter Bananeira, Brass Band, mais os convidados. No dia 15 vamos ter Rubia Divino, mais o Down Raiz, a Raíssa Fayette, mais o Noé. E no dia 16 a gente vai ter a Janine Matias, mais o Wes Ventura e também a Mariana Aidari e o Mestrinho. Vamos falar agora de cinema. A UCI trouxe novamente a promoção de ingressos por R$12. A gente pode ver aqui que tem alguns filmes em cartaz, como Ainda Estou Aqui, Operação Natal, Overlord, Não Solte e Arca de Noé. Ainda Estou Aqui é um filme brasileiro
ele tá com indicação para o Oscar e a gente tem a atuação incrível da Fernanda Montenegro e da Fernanda Torres também. Já em relação à agenda de shows de Curitiba, a gente vai ter shows como o do Fresno, que acontece hoje no Teatro Positivo. Amanhã a gente já vai ter do Maurício Manieri, também no Teatro Positivo, e o stand-up Raiz com Danilo Gentili, Oscar Filho e Diogo Portugal, também no Teatro Positivo. A partir do dia 16, a gente vai ter a Bianca Del Rio na Ópera de Arame, o Menos é Mais no Complexo Durival de Brito e Silva e o Amado Batista também no Teatro Positivo. Além de todos esses eventos, a cantora Olivia Rodrigo também anunciou seu primeiro show solo em Curitiba. A cantora anunciou que o show vai acontecer no Estádio Couto Pereira, o estádio do Coxa, no dia 16 de março de 2025 e a venda dos ingressos começa hoje às 10 horas pela bilheteria do Couto ou no Ticketmaster. E aí, meninas, o que vocês acharam dessa agenda cultural recheada de coisas para esse final de semana? Maravilhoso, né? Como sempre, Curitiba sendo anfitriã de shows legais e internacionais, né? A Katy Perry já anunciou que vem para cá também. E a cantora Adele, aí, nos últimos tempos, nas redes sociais, tem movimentado falando que tá também tentando trazer o show dela aqui pro solo brasileiro. E eu também achei muito interessante a questão do cinema, né, gente? Aproveitar aí que tá com essa promoção e ir prestigiar esse filme brasileiro que tá rolando. Com certeza. E foi esse o nosso quadro cultural. E você fica ligado que tá recheado de opções para esse final de semana. Hoje começa o maior festival de sustentabilidade do Brasil. O evento Virada Sustentável em Curitiba está ocorrendo na Praça Nossa Senhora da Salete. A nossa repórter Júlia Budal está ao vivo da praça e vai contar um pouco mais sobre o evento. Oi, Júlia, tudo bem? Bom dia de novo, meninas. Eu já saí do estúdio, estava apresentando a previsão do tempo e a gente já veio aqui para a Praça Nossa Senhora da Salete para falar sobre a virada sustentável que vai acontecer em Curitiba. O evento acontece entre os dias 14, começa hoje, até o dia 17. E é o maior festival de sustentabilidade de Curitiba. A entrada é gratuita e aberta para todos os tipos de público. Ele vai promover vários shows e apresentações de artistas diversos, com duração do dia todo. Vai começar às 8 horas da manhã e termina apenas às 7h30. Os eventos contam com performance de dança, pedal pelo Corredor Verde. Isso tudo hoje, tá? A programação é muito diversa. Se eu for ficar aqui falando, vai dar o dia todo. Mas eu posso... a gente vai ter evento de dança, saúde e bem-estar, bemberê e teatro. E aqui, como a gente pode estar vendo, as estruturas para o show já estão começando a ser montadas, como a gente pode ver. E se você está querendo vir prestigiar esse evento de cultura, as apresentações vão começar hoje. E eu volto com vocês aí para o estúdio, meninas. Obrigada, Júlia! E hoje também é o segundo dia do mutirão de castração promovido pela Prefeitura de Curitiba no Cajuru. Amanhã começam as castrações em Santa Cândida. Ambos vão até o dia 17 de novembro. Do dia 18 ao dia 23 de novembro, o mutirão vai estar no SIC e durante os dias 20 a 22 em Butiatuvinha. A castração é tanto para cães e gatos de 5 meses a 8 anos. E vocês podem fazer as inscrições através do site da Rede de Proteção ao Animal. A gente conversou, inclusive, com a auxiliar veterinária Yane Isler e ela comentou o quão é importante realizar a castração do seu animalzinho de estimação, gente, porque previne doenças. Inclusive, por exemplo, se for uma fêmea, ajuda ela a não ter gravidez psicológicas, né? É isso mesmo. E a gente também conversou com o Eduardo Borges, que nos falou que quando a castração é feita pela prefeitura, né, eles dão a roupa, né, cirúrgica da fêmea, e o conezinho para o macho. E também todos os remédios que são precisos depois da cirurgia. E com vocês agora o nosso giro esportivo. Bom dia, Isa. Bom dia, tudo bem? Bom dia, meninas, tudo bem? Então, bora falar de esporte? O último jogo do Coritiba foi no domingo e o Verdão perdeu para o Santos em casa, o que praticamente acabou com a chance de acesso da Série A em 2025.
Com isso, a diretoria já iniciou o planejamento para a temporada do ano que vem e o próximo jogo do Coxa do Campeonato Brasileiro da Série B será nesse domingo contra a Chapecoense fora de casa às 16. Na tarde de ontem, a diretoria do Coxa anunciou a saída de 5 jogadores, entre eles o Aleph Manga, o Robson Figueiredo, além do meia Ferreira e o zagueiro Maurício Antônio. O Atlético também entrou em campo no fim de semana enfrentando o São Paulo fora de casa. O time voltou para Curitiba com a derrota, o que deixou o torcedor rubro-negro ainda mais preocupado. O Furacão tem 6 rodadas para tentar escapar da zona de rebaixamento. E o próximo desafio será nesse sábado em casa contra o Galo. Já o Operário, que jogou no último fim de semana, venceu o Novo Horizontino fora de casa. Com 56 pontos, o Fantasma segue na luta por uma vaguinha no G4 da Série B. E é assim que estão agora as tabelas na reta final dos campeonatos. Então temos aqui o Botafogo liderando com 68 pontos, o Atlético na 18ª posição com 34 pontos. E na Série B, então, o Santos liderando com 68 pontos, o Operário com 56 na 7ª posição e o Coritiba com 10 pontos na 10ª posição. Falando em final, o Campeonato Paranaense 2024 já tem data para começar. A competição inicia no dia 11 de janeiro e a final está marcada para o dia 26 de março. Em um arbitral realizado nesta terça-feira, foram definidos os detalhes da competição, o que seguirá a mesma fórmula dos últimos 5 anos, com turno único e mata-mata a partir das quartas de final. A tabela completa será divulgada até 22 de novembro. Ainda no futebol, nesse domingo, dia 17 de novembro, a Liga Arena vai receber um amistoso entre os jogadores do Barcelona e da Seleção Brasileira. O jogo, que será às 19h30, faz parte das comemorações pelo Dia do Rei Pelé e visa honrar o legado de um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Craques como Romário, Cafu, Xavi, Rivaldo e muitos outros estarão em campo representando o Barça Legends e o Pelé Pequeno Príncipe. Para os amantes de esportes individuais, no mesmo domingo, Curitiba recebe a maior edição da história de maratona de Curitiba. Com mais de 13 mil atletas inscritos, a tradicional corrida de rua contará com provas de 42 km, 24 km, 10 km e 5 km, passando por 22 bairros da cidade, incluindo pontos turísticos como Passeio Público, Jardim Botânico. A largadas e a chegada serão na Praça Nossa Senhora da Salete, no Centro Cívico. A premiação total será de R$ 192 mil, com os campeões da corrida masculina e feminina, recebendo R$ 40 mil para cada. Então é isso aí, né? Bora lá, Geração Saúde. Gente, ficamos tristes aí que, infelizmente, o Coxa acabou ficando aí na Série B, mas vamos ficar animados para ver se melhora. Agora lutar pro Atlético também não acabar caindo, senão a gente vai ter um Atletiba no que vem na Série B. Isso mesmo, é verdade. gente. E essas foram as principais notícias que trouxemos para você nessa manhã. E assim encerramos o Tela 1 de hoje. Agradecemos por ter nos assistido até aqui e nos vemos na próxima edição.